Papo sério aqui, defina o seu padrão de UTM e siga ele até morrer. É isso mesmo que você ouviu. Bora para minha tela que você já vai entender o que eu tô falando. O que é quando a gente diz definir padrão de UTM? É muito simples. Você viu na primeira aula de o que são UTMs, onde o Samuca explica o conceito de UTMs, como elas são utilizadas, a origem delas e tudo mais sobre a história dos UTMs. E num ponto da aula ele explica sobre o padrão de UTM. Por que a gente faz essa brincadeira de definir o padrão de UTM e seguir ele para o resto da vida? A gente tem as UTMs principais. Então aqui a gente tem UTM Campaign, a gente tem UTM Medium, a gente também tem o UTM Source, a gente tem o UTM Content e a gente tem o UTM Term, certo? São aqui 5 parâmetros de UTM, ok? Que a gente tem para a gente utilizar. Ok, e o que a gente define, assim, o que a gente quer dizer em definir o nosso padrão? Quando a gente está criando num projeto nosso ou qualquer outro projeto, você tem que definir esse padrão antes de tudo. Então, se você quiser implementar um rastreamento bem assertivo e principalmente com o conceito de você organizar os seus dados, ter esses dados organizados, porque na hora que você montar, por exemplo, alguma planilha ou um dashboard, com os dados planilhados, com esses dados mostrados melhor visualmente, cara, se você definir o seu padrão desde o começo, você não vai ter problema nenhum em analisar eles dentro desse dashboard, por exemplo. Por quê? Se eu estou começando um projeto, vamos supor aqui que eu estou começando um projeto meu mesmo, e eu estou pensando em rastrear de ponta a ponta esse projeto, desde o começo até o final dele, eu quero tudo 100% rastreado. Primeiro de tudo, quando a gente fala de rastreamento externo ou o rastreamento em si, a gente vai utilizar o TMS para capturar as informações de onde essa pessoa está vindo, ok? E aí que entra essa questão de definir o padrão. Então eu estou montando os meus links lá desse projeto, seja link de venda, seja link de mensagem, link de e-mail, qualquer coisa. Eu estou montando links onde essa pessoa vai acessar e cair sobre algum conteúdo, seja uma página de venda ou algum conteúdo sobre esse projeto, ok? E dentro desse link, agregado, melhor dizendo, eu estou colocando os UTMs. Então, se eu estou pensando em definir o padrão de UTMs, eu vou utilizar dessa forma aqui. O UTM Campaign, a gente sabe que o mercado utiliza como, por exemplo, o nome da campanha ou alguma referência que defina, que eu consiga identificar de onde, de qual campanha, melhor dizendo, está vindo essa pessoa. Aqui entra tanto a questão do nome das campanhas, por exemplo, em Google Ads, Face Ads, quanto, por exemplo, se eu estou fazendo alguma ação, se eu estou fazendo algum meteórico, por exemplo, eu coloco aqui campanha de meteórico, por exemplo. Então, se eu estou mandando meu link lá no grupo do WhatsApp para as pessoas comprarem, eu posso colocar no UTM Campaign meteórico ou alguma sigla do lançamento, por exemplo, estou fazendo meteórico do curso de lançamento automático, eu vou colocar meteórico LA, tá? É dessa forma aqui. Percebe que, apesar de eu estar usando um link que vai cair numa mesma página de vendas, por exemplo, mas eu estou utilizando esse link para Google Ads, Face Ads e para o meu grupo do WhatsApp, o UTM Campaign ele mantém o mesmo conceito de valor, ou seja, aqui a campanha vem o nome da campanha no Google Ads, aqui a campanha no WhatsApp eu estou fazendo uma referenciação para eu identificar qual campanha que eu estou fazendo, que nesse caso é meteórico LA. Então é ideal que eu mantenha aqui como se fosse referências parecidas, tá bom? Porque na hora de eu planilhar e criar meu banco de dados, por exemplo, com essas informações, eu sei que só no UTM Campaign vai vir referências das campanhas que eu montei. O UTM Medium, eu geralmente coloco aqui, é o meio da campanha, né? Que geralmente aí você vai estudar sobre o UTM e você encontra que existem definições próprias para cada UTM. O UTM Medium, no caso, seria o meio da campanha. O meio da campanha, se a gente for trazer, por exemplo, um ambiente de tráfego pago, seja Google Ads, Face Ads, é o quê? É o meio da campanha. O que a gente trata como meio da campanha? Justamente o conjunto de anúncios. Então a gente tem a campanha, o conjunto de anúncios. O meio dessa campanha é o conjunto de anúncios. Então aqui eu posso trazer público, ok? Isso aqui vai ser informações que vão identificar para mim qual que é o tipo de público pela qual a pessoa veio, entendeu? Então se eu estou criando a minha base de dados e se eu for ver a UTM Medium, por exemplo, eu vou encontrar lá Google Ads, eu posso encontrar um público do YouTube, semelhante ao YouTube. Se eu for ver, por exemplo, no Facebook Ads, eu consigo encontrar um público de envolvimento 30 dias, tá? E aqui em caso, por exemplo, se eu estou enviando um link no WhatsApp ou eu estou colocando um link na minha bio, o que eu posso fazer? Eu consigo colocar aqui, ó, orgânico, tá? Porque aí eu sei que essa pessoa veio de forma orgânica para o meu link, tá? E aí você mantém a mesma ideia, independente de onde você cria esse link. Você está colocando informações sobre o público dentro do UTM Medium. E aí você está armazenando dessa forma, tá bom? Passando para o próximo aqui, a gente tem o UTM Source. O UTM Source é basicamente conhecido aí no mercado para identificar a origem do tráfego. Então aqui a gente coloca origem ou comumente também conhecido como plataforma.
Nesse caso aqui, se a gente trazer para um ambiente de tráfego pago, a gente vai colocar os valores de Google Ads, por exemplo, Face Ads, tá? Dessa forma aqui. Porque a gente está identificando qual plataforma trouxe essa pessoa, qual é a origem maior que essa pessoa entrou no nosso link. No caso do Face Ads, a gente tem um parâmetro dinâmico. Eu vou só explicar aqui por cima, a gente vai ter outra aula mostrando esses parâmetros dinâmicos dentro do Facebook. Mas, por exemplo, o parâmetro Placement aqui, o que ele faz? Ele tem vários valores que o Facebook atribui de forma dinâmica. Um deles, por exemplo, é Instagram Feed. Ele traz isso como valor. Então, por exemplo, eu estou pegando tanto a origem do tráfego, que é o Instagram, e depois estou pegando o posicionamento, que é o feed. Então, eu posso utilizar esse tipo de parâmetro para colocar no meu UTM Source, ok? E aqui entra um adendo, uma observação, tá? Quando eu comecei e eu não entendia muito sobre UTMs, eu criei os meus padrões aqui, de certa forma que o mercado atribui como errada, tá? Você me pergunta assim, existe um padrão que é errado? Eu vou te dizer assim, não existe. Existe um padrão que é mais aceito. Só que o que vai dizer se é errado ou não, na verdade é muito subjetivo. Por quê? Uma vez que você define o seu padrão e você segue ele para qualquer projeto, para qualquer link definido dentro daquele projeto, você não precisa se preocupar, contanto que você entenda as informações que estão sendo captadas e principalmente onde elas estão sendo captadas. Ah, se eu quero analisar o nome de campanhas, por exemplo, eu sei que eu estou armazenando no TM Campaign. Ou se eu padronizei para armazenar o nome das campanhas no UTM Content, eu sei que sempre no UTM Content eu vou encontrar informações relacionadas às campanhas, tá? Então perceba que, apesar de eu atribuir de forma errada, eu entendo o que eu estou armazenando. E essa é a principal questão aqui, essa aqui é a principal chave que vai fazer você se encontrar com os seus dados. Não existe padrão errado, existe o padrão que você define e segue ele até o final. Então, voltando aqui, quando eu comecei, eu colocava o UTM Campaign para armazenar a campanha, o Medium aqui eu colocava público, só que o Source eu colocava diferente, eu colocava para armazenar o meu anúncio, tá? E o UTM Content eu colocava para armazenar o posicionamento. O UTM Term eu não cheguei a utilizar ele até então, tá bom? Porque eu utilizo a plataforma da Eduz. A Eduz tem essa particularidade que ela não utiliza o UTM Term, ela não armazena o UTM Term, então eu utilizo somente essas daqui, tá bom? E aí você me pergunta, se eu comecei dessa forma, eu estou com ela até hoje? Sim, porque essa lei é acima de todas. Se você definir o seu padrão, por mais que tecnicamente, entre aspas, ele seja errado, você tem que seguir ele até o final, porque senão você vai causar confusão no armazenamento dos seus dados, tá bom? Então, voltando aqui para cima, o UTM Content, quando a gente traduz essa questão de uma forma literal, o content é conteúdo. Então aqui, em casos, por exemplo, de orgânico, eu posso colocar um link dentro do meu blog, do meu post do meu blog. Eu vou colocar aqui no UTM Content uma referenciação para eu identificar qual conteúdo, qual post que é que a pessoa clicou o botão e acessou a página que eu queria que ela comprasse alguma coisa, por exemplo, tá? Então aqui eu estou identificando o conteúdo. Aqui eu posso colocar, por exemplo, em questão de tráfego pago, o anúncio, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês. Conteúdo. Aqui eu coloco o anúncio, o nome do anúncio. Que nem, por exemplo, em questão do Facebook Ads, por exemplo, a gente tem um parâmetro personalizado, que também a gente vai entrar em mais detalhes depois, Ad Name, tá? Aqui ele traz o nome do anúncio para mim. E aqui, como eu disse, você pode utilizar, então, tanto para o Ads quanto para o Facebook, o nome do anúncio, padronizar, então, mais uma vez, né, falando sobre isso. E agora, por exemplo, se eu estou lançando um link no WhatsApp, uma mensagem, conteúdo, eu posso colocar o quê? Uma identificação onde eu consigo utilizar ela para identificar a mensagem que eu estou enviando. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, mensagem 2 que foi enviada, por exemplo, e aí eu coloco aqui 19h30. Eu posso colocar essa questão aqui, essa identificação. Esse é só um exemplo para vocês verem, tá bom? E aqui o próximo, o UTM Term. O UTM Term, se a gente traduzir, é termo. E ele comumente vai ser utilizado dentro do Google Ads. Por quê? Porque ele é padronizado para pegar as palavras-chave do Google Ads. Então aqui eu coloco palavras-chave. Isso quer dizer que você não pode utilizar ele para o Facebook, por exemplo? Não. Você pode utilizar o UTM Term para qualquer outra coisa em qualquer outra fonte de tráfego. Contanto que, se você começou a utilizar o UTM Term para armazenar palavras-chave, eu sugiro que quando você vai utilizar no Facebook, você coloque algo semelhante. Então, se no Google eu estou identificando por palavra-chave, aqui eu posso colocar, por exemplo, algum termo onde eu estou utilizando no meu anúncio, tá? Então, se por exemplo eu estou subindo um anúncio para vender o meu curso Data Studio, por exemplo, eu estou colocando aqui um anúncio para combater a objeção. A objeção mais comum, por exemplo, é o gestor perder tempo em mandar os resultados para o cliente.
Eu posso colocar de uma forma, claro, resumida isso daqui como palavra-chave no meu UTM Term lá dentro do meu anúncio do Facebook Ads. Dessa forma aqui, eu vou identificar dentro do meu Facebook Ads qual que é o principal palavra-chave, o principal assunto que eu abordei naquele anúncio. E dessa forma aqui eu estou rastreando, por exemplo, nesse exemplo que eu utilizei aqui, claro, qual que é a principal objeção que está vendendo mais. Ok? Percebe então que a cada UTM que a gente utiliza, por mais que a gente utilize em diferentes fontes de tráfego, ela mantém sempre a mesma ideia. Porque, como eu falei, na hora de você analisar, a análise vai ser muito mais fácil de se fazer, porque todas as UTMs estão conversando uma com a outra, digamos assim, tá? E aí você evita, por exemplo, de ocorrer confusão nos seus dados, como eu disse. Na hora, por exemplo, de você montar um gráfico no Data Studio ou algum dashboard para mostrar, por exemplo, todas as fontes de tráfego que estão trazendo mais vendas, você coloca lá no gráfico o UTM Source, você está vendo lá Facebook, Ads, Google Ads nas vendas e de repente aparece, por exemplo, o nome de um anúncio. Percebe que isso aqui vai te confundir, vai trazer uma confusão em você, que você não vai conseguir analisar os dados porque eles estão todos confusos, misturando, tá tudo misturado dentro do UTM Source. Isso daqui que eu falo em definir o seu padrão e seguir ele pro resto da vida. É um conceito simples, mas que faz total diferença quando você está trabalhando com rastreamento externo. Então, siga esse padrão, defina esse padrão e siga ele até o final da sua vida. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.